Eu tive um marido, passei 26 anos casada. Eu tive muita felicidade porque eu amava muito, mas de muito sofrimento, de muitas lutas. E um desses sofrimentos, além das traições, dos espancamentos, foi ele ter colocado que ou você faz um aborto, depois de uma separação, que a gente se separava, voltava, e ele me dizer, ou você faz o aborto, porque eu tinha engravidado do quarto filho, ou a gente não se vê mais nunca. Entre ter mais um filho espalhado sem pai, eu optei por tirar e manter os meus filhos com a gente, como ficou durante mais alguns anos. E esse aborto foi feito como? Esse aborto me indicaram uma mulher como se fosse uma clínicazinha, mas ela não era médica, não, foi um aborto, ela me injetou um medicamento à base de iodo, se não fosse iodo puro, talvez. E depois eu fui para casa e fui ter o aborto em casa e quase morri. Eu fui fazer o aborto sabendo que era uma coisa que eu poderia ter evitado, muito embora eu tivesse evitando e deu errado. Foi assim uma sensação de alívio, de um peso que saiu das minhas costas. E eu chorava de alívio mesmo. Sinceramente, eu acho que se eu tivesse filho agora ou mais pra frente, ia ser completamente diferente, é algo que eu não quero pra minha vida. Era muito caro. Acho que na época, sei lá, eu paguei R$ 1.500. Foi isso. Muito caro. Não tinha condição. Acho que hoje em dia eu vejo muita gente, as pessoas que estão no meu círculo de amizades, todo mundo que fez também pagou uma fortuna. Minha irmã pagou, minhas primas pagaram, todo mundo. Todo mundo realmente teve que desembolsar uma grana pesada. E aí fez com segurança, né? Sou católica. E você já fez algum aborto? Eu já fiz. Já fiz e não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que não era o momento. Eu não estava preparada. Não tinha condições. Se fosse para criar um filho de qualquer jeito, eu teria condições. Mas não era o meu objetivo. O que eu queria era dar para os meus filhos, assim, a oportunidade que eu não tive, na verdade, né? Então, por isso eu decidi por fazer o aborto. Eu sou contra a religião falar sobre o assunto do aborto. Eu acho que o assunto do aborto é uma coisa muito familiar, que tem que conversar. Somos nós, eu, você, vocês. A religião não tem nada a ver com isso. Eu sou contra esse negócio que o Papa fala, não sei o que. Eu sou contra. Eu tinha 16 anos quando eu fiz o aborto. E eu fiquei super nervosa, porque na época minha família toda tinha virado evangélica. Eu fiquei sem saber o que fazer. Não queria casar. Eles eram um tipo de evangélico daqueles muito radicais. Então, eu primeiro fiquei com medo de fazer um exorcismo. Isso não existe, mas na época eu fiquei com aquilo na cabeça, aquele imaginário. Vão me exorcizar, vão me expulsar de casa, vão me obrigar a casar, tudo. E eu fiquei, durante muito tempo, fiquei com muito medo disso, desse tipo de reação, do que eles falariam, porque eles consideram isso um crime, né? Um crime contra a vida, que somente Deus tem o poder de dar e de tirar. Então, se eu engravidei é porque tinha que ser, porque era vontade de Deus, então eu não poderia ir contra a vontade de Deus, que eu sou uma simples mortal, esse tipo de coisa. Assim como passou comigo, que as minhas irmãs de santos souberam que eu ia fazer um aborto, que eu estava procurando alguém para fazer um aborto, porque eu não queria aquela gravidez, todas as comunidades religiosas, eu estou dizendo as comunidades, não estou dizendo aqui o pai de santo, a mãe de santo, o padre, a freira, o rabinos, as comunidades convivem com a questão do aborto. Eu fiquei na enfermaria e sangrando muito. Eu me lembro que saíam
uns pedaços assim de sangue, era uma coisa horrível. E chegou num determinado momento, eu entrei lá no final da tarde, que foi nesse mesmo dia que aconteceu essa história, assim, de estar saindo muito sangue, muito sangue. Os comentários das pessoas eram uma coisa absurda, assim, era... Um perguntava pro outro o que era o meu caso, né? E uma mulher, que eu fiquei besta de ouvir, foi que uma mulher falou: ah, essa daí fez um aborto. Deixa ela aí, ela tem mais é que sofrer mesmo, pra ela saber o que ela fez, entendeu? E novamente, depois de 5 anos, gestante de novo, o mesmo neném com anencefalia também. Só que dessa vez eu já estou mais madura, não quis optar por interromper a gestação. Até mesmo porque eu tenho esperança que essa gestação venha, possa me dar uma surpresa. Porque os médicos não sabem me dizer se a anencefalia dela é total ou se é parcial. Então, eu, por mim, acho que ela não tem anencefalia nenhuma, mas, né, eu penso dessa forma. Mas também estou consciente que posso perder minha neném a qualquer momento. Hoje, eu e meu marido decidimos ficar com essa gestação, mas poderia ser ao contrário, a gente não querer ficar. É muito doloroso você ter que carregar uma gestação, sabendo que quando você vai ter seu parto, o seu filho não vai estar ali com você. Às vezes eu fico muito preocupada com uma crítica que as mulheres que defendem a legalização do aborto recebem, de que as mulheres não têm capacidade, não têm responsabilidade, né, para decidir sobre a reprodução da espécie, quando essa reprodução acontece no corpo da mulher, né? Então, como assim a mulher não pode decidir, entendeu? Como assim eu não posso dizer se é bom para mim e se não é? Fica tudo nas costas da gente, entendeu? É claro que o Estado deve agir para informar, para ajudar a mulher a exercer essa sua capacidade reprodutiva com responsabilidade, entendeu? Só que é tão mais barato, né, ter a mulher para fazer tudo isso pro Estado de graça, né? Você ter que fazer tudo por milhões de crianças e o governo, o Estado ainda olhar pra você e falar: não, você não pode tirar essa criança, você tem que ter. Eu não vou fazer nada por você. Corre atrás, ué. Você não engravidou? Então corre atrás. Ué, se eu corro atrás, se eu engravidei, eu quero tirar. É uma opção minha, entendeu? O outro é meu, é minha vida, é meu corpo, sabe? Eu acho um absurdo, eu acho uma falta de respeito. Eu sou católica praticante, sempre fui, né? Mas sem problema nenhum, fiz e conheço, tenho amigas de diversas religiões, católicas, espíritas e evangélicas, que fizeram e fazem aborto. Tem que legalizar, sabe? O aborto tem que ser legalizado, porque aí você vai dar condições médicas para essa mulher, condições psicológicas para essa mulher, talvez até ela diminua, porque quando é proibido, cara, que você, isso eu tô falando, você tem a questão financeira, você tem que arrumar R$800, de repente você pega médicos, de repente você pega um carniceiro, como foi no que eu peguei um carniceiro, cara, que me deixou um pedaço dentro de mim, podia ter morrido.